Essas são as palavras do Senhor e nós damos graças a Deus. Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Domingo, primeiro dia da semana, dia de estarmos em comunhão na família do Senhor, vivenciando, adorando, louvando e ouvindo a sua poderosa palavra. E nós temos vivenciado esse ano, o ano da frutificação. E nós temos visto que todos nós somos chamados a sermos frutíferos, independentemente da idade, independentemente do tempo que temos de igreja, todos nós somos chamados a frutificarmos, a prosseguirmos, a seguirmos adiante. Obrigado, meu irmão. E para isso nós precisamos agir, precisamos entrar em ação. Por isso temos semanalmente dito essa frase: pensar sem ação não produz nada. Vamos repetir? Pensar. Oração. Orar e não agir não adianta. É orar e entrar em ação e fazer a nossa parte que nos cabe. Então, estamos vivenciando nesse tempo uma série de mensagens, o qual a gente vai encerrar hoje, tempo de frutificar. E nós, nesse período, nós já vivenciamos vários temas, vimos várias coisas preciosas para a frutificação. Nós começamos a ver, na primeira mensagem, sobre as promessas do Senhor, que elas continuam. Nós vimos com o exemplo de Josué, um homem frutífero, que Deus trouxe para ele, mostrando que a promessa continuaria, e ele disse a Josué, e diz a mim e a você ainda hoje: ainda muitíssima terra ficou para possuir, porque assim como tinha muita coisa para Josué ainda alcançar, tem para eu e você ainda hoje, ainda tem muito terreno para ser alcançado e para que nós avancemos conforme os propósitos do Senhor. Nós vimos a semana seguinte a importância de, para poder frutificar, estarmos enraizados. Só enraizados, tendo firme sustentação, é que nós podemos crescer bem, saudável e gerar muitos frutos no tempo certo, que é o tempo do Senhor. Nós vimos que devemos ser feito a tamareira, uma palmeira que tem as suas raízes indo até o profundo para buscar nutrientes que lhe tragam vida. E assim devemos ser nós cristãos, indo até fundo, até a profundidade na presença do Senhor, para nos fortalecer, para nos fazer crescer e para que assim geremos muitos frutos. Porque assim como o salmista diz, o justo florescerá como a palmeira. Nós vimos ainda como a semente tem poder. Como a semente tem poder. Ela é poderosa, porque a semente é a palavra de Deus, a semente é o serviço ao Senhor, a semente é para aqueles que perseveram com fé e obediência no Senhor, conforme Paulo diz aos Gálatas: tudo que o homem semear, isso também ele colherá. O que é que você tem plantado na sua vida? O que é que você tem semeado? Porque tudo que nós semearmos, também nós iremos colher. Mas nós continuamos, e na outra semana nós vimos sobre a importância de cuidarmos dos campos, porque Deus já colocou coisas preciosas nas nossas mãos para que nós possamos cuidar, e nós precisamos cuidar muito bem. Nós vimos que Jesus, ele disse aos seus discípulos lá no início do seu ministério, e ele diz também a nós hoje, discípulos dele: ergam os olhos e vejam os campos, porque eles já estão maduros para as colheitas. Os campos estão maduros para as colheitas. Nós estamos cuidando desse campo para que no tempo certo nós possamos colher. Na semana passada, nós vimos que precisamos sim gerar frutos, mas não qualquer frutos, frutos que permaneçam. Assim como o salmista diz, ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem
sucedido, ou seja, tudo que plantar, ele colherá. Quem? Aquele que, assim como os frutos, as suas folhagens, elas não murcham, permanecem verde, ou seja, todo aquele que permanece no Senhor. Aqueles que estão enraizados e com suas raízes profundas no Senhor, esses gerarão muitos frutos, frutos que permanecem, pois quem está plantado na palavra do Senhor jamais murcha e jamais desanima. Hoje, nós iremos encerrar essa série refletindo no tema a colheita das promessas. Porque as promessas de Deus são para que nós possamos colher. E nós vemos vivenciando como nos preparar para a colheita das promessas do Senhor. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, dos versos 7 ao 9, ele diz: pois o que o homem semear, isso também colherá. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Deus é um Deus de promessa, mas também é um Deus de processos, meus irmãos. Existe um roteiro, existe um processo a ser seguido. Tem muita gente querendo ter uma colheita farta, mas não querem gastar tempo com a espera que é necessária, vivendo os processos necessários para que estejamos preparados para a colheita. Por isso, queimam etapas que são fundamentais no processo para que possa vir a colher depois. Entenda, em sua palavra, aqui na Bíblia, toda promessa liberada por Deus, ela carrega uma colheita e só vai acontecer no tempo devido, que é o tempo dele. Eu quero orar com vocês, entendendo que a promessa de Deus, ela não falha, e o tempo de Deus, ele nos prepara para essa colheita. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo, obrigado pela perseverança, obrigado pelo teu povo que te busca, Pai, fielmente, obedientes, Pai. Muitas vezes sem entendermos, mas te buscamos mesmo assim, porque tu és o pão da vida, Senhor. Tu és a água que sacia a nossa vida, Senhor. É o Senhor que nos nutre, Pai, não outro, não qualquer outro lugar ou qualquer outra coisa. Por isso, a coisa mais importante para nós é estar na Tua presença, Senhor. Porque a Tua presença é que nos traz a vida, que nos fortalece, é que nos prepara para continuar adiante. Então vem, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus. Nós queremos, sim, desfrutar das Tuas promessas. Para isso, nos nutre, nos direciona, nos prepara, para que estejamos fortalecidos, para que no tempo certo nós possamos colher conforme a Tua vontade. Que as palavras de minha boca e o meditar do meu coração, eles sejam alegres na Tua presença, Tu que és a minha rocha, o meu Redentor. Amém. Meus irmãos, Abacuque, ele nos conduz a um dos textos mais honestos e espiritualmente maduros que nós possamos encontrar aqui nas Escrituras. Ele não começa descrevendo a abundância em seu texto, não. Ele começa trazendo a ausência. Ele não fala de campos cheios de abundância, mas ele fala de figueiras que não florescem, de vinhas que não produzem, de rebanhos que desaparecem. O profeta, ele não está negando a realidade, ele está escancarando a realidade à luz da fé. Porque muitos de nós vivemos sim, e Deus, o próprio Jesus nos falou, no mundo tereis aflições. Ele disse, nós vamos sim ter aflições, vamos passar por tempos difíceis, vamos ter tribulações, mas ele disse, tenha fé, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo e se vocês estiverem em mim, vocês também vencerão. A maturidade espiritual não ignora o deserto, não, mas decide onde firmar os pés para atravessar ele. Nós não podemos ignorar que existe um deserto, mas nós podemos escolher se vamos passar por ele firmados na fé do Senhor ou simplesmente confiando na nossa própria força. Abacuque 3 não é um cântico de negação, é uma confissão de confiança. O profeta, ele ensina que a fé verdadeira
ela não depende do cenário, mas do caráter de Deus. Ele declara que mesmo quando tudo parece perdido, ainda assim há do que se alegrar no Senhor. Essa alegria, ela não nasce de uma colheita que é visível, mas da certeza da promessa invisível. Quem queima no secreto com Deus, quem tem tempo na presença de Deus, não apenas desfruta da sua presença de uma maneira especial, mas se fortalece nas promessas mais íntimas que poderia obter no Senhor. Assim, a fé aprende a descansar antes da resposta do Senhor, porque você confia totalmente em quem prometeu. O apóstolo Paulo, ele disse: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Aqui Paulo, ele exorta a igreja a não se cansar de fazer o bem, e ele não diz se, ele diz, mas quando chegar o tempo certo. Não é se vai chegar, será que vai acontecer? Não, é fé e confiança no Senhor, porque se Ele diz que vai chegar e vai acontecer, no tempo certo vai acontecer. A colheita, ela tem tempo determinado, meus irmãos. E lá em Eclesiastes, diz, para tudo há uma ocasião, e em um tempo para cada propósito debaixo dos céus. Há sempre um tempo, há tempo para tudo, e nós precisamos confiar no tempo de Deus. Não se trata de Deus se atrasar, porque Deus jamais está atrasado. Ele trabalha de acordo com o tempo dele, com a sua estação. O maior risco que temos não é a escassez, é nós desistirmos antes do tempo. Tem muitos que abandonam o campo, não porque Deus falhou, mas porque se cansaram de esperar que acontecesse conforme Deus prometera. A gente precisa entender que a espera não é uma negação de Deus, mas uma preparação. Quando estamos esperando algo acontecer que Deus prometeu, Deus está moldando cada um de nós, está preparando cada um de nós para aquilo que Ele vai colocar nas nossas mãos. E aí uma pergunta eu faço a você: você está apressado? Você está apressado? Você tem apressado o tempo ou você tem confiado no processo do Senhor? Hoje o chamado de Deus é para que você possa alinhar o seu coração com o ritmo dele. Deus não trabalha com pressa, mas Ele trabalha com propósito. E o pastor Daniel Lara Júnior, ele diz que se você está em busca do que é real, precisa parar de ir atrás daquilo que é rápido. Precisa parar de ir atrás daquilo que é rápido, se você busca aquilo que é verdadeiro. A colheita das promessas não é um fruto de ansiedade, mas de perseverança, meus irmãos. E hoje o Espírito Santo chama cada um de nós para estarmos firmes, permanecendo, mesmo se os nossos olhos ainda não conseguem ver aquilo que o coração aprendeu a crer. Nós precisamos permanecer com o Senhor. Então acompanhe comigo que eu quero ver 3 princípios com vocês. Se eu quero colher as promessas de Deus, eu entendo que a fé vê colheita mesmo quando o campo parece vazio. A fé faz a nós enxergarmos aquilo que visivelmente nós não estamos vendo ainda. Mesmo quando os campos ali parecem vazios, mesmo quando não conseguimos enxergar os frutos daquilo que já semeamos pelos olhos da fé, nós precisamos enxergar que Deus está trabalhando e que a colheita ela virá. Observe o texto lido. Texto lido por Marcília hoje: ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na videira, ainda que falhe a safra de azeitonas e os campos não produzam alimento, ainda que não haja ovelhas no currais, nem bois nos estábulos, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do céu, faz-me andar em lugares altos.
mesmo que tudo esteja ao contrário na minha vida, eu me alegrarei, porque o Deus da salvação, Ele habita dentro de mim e é Ele que me conduz. É isso que eu preciso carregar. Abacuque, ele não fala a partir de um lugar confortável, não. Ele descreve um cenário onde todos os sinais naturais estão falhando. A figueira não floresce, a videira não produz, o gado desapareceu, nada responde, nada cresce, nada sinaliza para um futuro. Ainda assim, o profeta ele faz uma das declarações mais profundas de fé de toda a Escritura. Ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor. Esse todavia dele não ignora o campo vazio, só faz ele redefinir a fonte de esperança que habita nele. A fé bíblica não nasce daquilo que vemos, mas daquilo que conhecemos sobre Deus. O profeta ele não celebra a ausência, mas ele confia no caráter de Deus. Ele entende que o Deus que prometeu não depende das circunstâncias para cumprir a sua palavra. A gente às vezes promete algo às pessoas, né? Não, nós vamos ao cinema. Olha, a gente vai ao cinema, né? Um exemplo, a gente vai ao cinema. Massa, está tudo preparado para ir ao cinema. Aí quando chega, alguma coisa acontece, o tempo fecha, surgiu um imprevisto, alguma circunstância. Eita, vamos deixar para ir para o cinema na próxima semana, né? Por quê? Porque a gente muda de acordo com as circunstâncias que acontecem. As promessas do Senhor, elas não mudam de forma alguma. O Senhor, ele é imutável. Ele não muda por conta de circunstâncias. Por isso, nós precisamos ser dirigidos pela fé, não pelas circunstâncias. Ao longo das Escrituras, nós vemos que Deus, frequentemente, Ele permite estações onde os sinais visíveis, eles desaparecem para revelar se a confiança do coração estava no fruto ou no Deus dos frutos. Sabe, tem coisas que Deus, Ele proporciona para saber se você está em busca da bênção ou do Deus da bênção. Porque tem muita gente que busca muita bênção. E Deus é misericordioso e gracioso. E quando Ele derrama a graça, que a pessoa recebe a bênção, sabe? O Deus da bênção fica lá escanteado. E as pessoas esquecem o Deus da bênção porque só estavam atrás da bênção. E Deus, Ele está em busca de pessoas que têm um coração, que buscam pelo Deus acima de todas as coisas. E a bênção e o fruto é apenas um agrado que Deus nos traz. Israel atravessou o deserto sem plantações, mas nunca sem provisão. Elias enfrentou a seca, mas ele foi sustentado pela palavra do Senhor. Jesus, certa hora, olhou para 5 pães e 2 peixinhos, e ele viu uma multidão ser alimentada. Porque a fé vê além da escassez, meus irmãos. A fé vê além da escassez. É interessante que no período de chuva, alguns anos atrás, onde várias pessoas aqui na cidade vieram a morrer por conta de quedas de barreiras, e naquele período nós já estávamos começando aqui e fizemos algumas ações, e uma delas foi no Japão. E tem uma que me marcou muito, foi entrar na casa de uma senhorinha que a gente teve a oportunidade, ela nos levou para casa e nos mostrou que mais ou menos dessa altura aqui, assim, quase 2 metros, a água tinha entrado. Dentro da casa dela não tinha mais nada. Ela tinha ganho um fogãozinho velho para repor e tinha um colchãozinho que ela deitava, não tinha mais nada dentro da casa. E ela falava assim: filho, olha, eu sou muito grato a Deus, porque eu tenho mais do que eu mereço. Enquanto teve pessoas que infelizmente perderam a vida, eu não perdi a vida. Eu ainda tenho saúde e sei que o meu Deus ainda vai me abençoar e tudo vai voltar de acordo com a vontade dele. É a fé vendo além da escassez, meus irmãos. É a confiança que temos em um Pai que nos protege o tempo todo, mesmo quando nós não compreendemos aquilo que está acontecendo. O autor aos Hebreus, ele disse no capítulo 11, verso 1, ele diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que
não vemos. Isso significa que a fé verdadeira aprende a enxergar a colheita antes que ela apareça, porque ela se ancora na promessa, não no cenário. O campo vazio não é prova de abandono, mas muitas vezes é o ambiente onde a fé, ela vem purificar, ela vem fortalecer, ela vem nos amadurecer. O perigo não está em nós atravessarmos um campo vazio, mas sem permitir que ele determine a nossa postura espiritual. Muitos, no período de sequidão, deixam de adorar a Deus porque a resposta não veio. Outros deixam de obedecer a Deus porque o retorno ainda não foi obtido. Esse texto nos ensina que a fé madura decide se alegrar em um Deus, mesmo quando não há respostas. Ele não diz, eu vou me alegrar quando. Ele diz, eu vou me alegrar apesar de. Eu vou me alegrar apesar de meu casamento não andar bem. Eu vou me alegrar apesar de eu estar passando por dificuldades financeiras. Eu vou me alegrar apesar da minha saúde não estar tão legal. Eu vou me alegrar apesar da minha família estar um caos. Eu vou me alegrar independentemente do que esteja acontecendo, porque eu confio que tem um Deus que vai me ajudar a superar tudo isso. É assim que nós precisamos caminhar. Porque você pode dizer, poxa, mas eu estou vivenciando essa dificuldade. Dê glória a Deus, porque tem gente que queria estar vivenciando o que você está vivenciando hoje e não pode. A gente tem uma maneira de medir algo e a gente julgar outra pessoa. Ei, Jesus não constituiu nenhum juiz aqui na terra, ele é o único juiz, porque só ele é justo e todos nós falhamos, porque a natureza da nossa carne, ela é pecaminosa. Então pare de olhar pela grama do vizinho, olhe para a sua realidade, coloque de Deus diante do secreto e seja fortalecido por ele para passar pela adversidade, mas se alegrando, porque apesar de você estar vivenciando isso, Deus é o Deus da sua salvação. Essa fé glorifica a Deus, porque ela declara que Ele é suficiente na sua vida. Não porque o campo mudou, mas porque o seu coração está firmado no coração de Deus. É esse tipo de fé que sustenta a igreja nos períodos silenciosos, nos intervalos longos, nas estações de respostas visíveis. É essa fé que no tempo certo testemunhará a colheita quando ela chegar. A fé que você vê o campo vazio, mas se prepara para colher o que Deus traz, não é uma fé ingênua, é uma fé teológica. Ela não conhece, ela conhece quem Deus é. E porque conhece quem Deus é, permanece. E quem permanece, colhe. Mas, continuando, se eu quero colher as promessas de Deus, eu entendo que, em segundo lugar, o tempo da espera é o tempo de amadurecimento. Eu preciso entender que o tempo de espera nos ensina. Nos ensina. É interessante que, por um bom tempo aí, eu trabalhei como recursos humanos e a gente tinha algo que eu gostava de fazer. Tinha muita gente que ia para a entrevista, passava para a entrevista comigo e que não conhecia. Chegava lá e não tinha nenhum contato. Contava com a secretária antes. E eu tinha um hábito. Eu tinha um hábito que era passear. Eu passava umas 2, 3 vezes no ambiente onde as pessoas estavam esperando para a entrevista para ver o que elas estavam fazendo, para ver a maneira de se portar. Quando você for para uma entrevista de emprego, se prepare, fique atento. Porque a entrevista de emprego não começa lá com o entrevistador, já começa lá na hora que você entra dentro da empresa. Então eu tinha o hábito de observar se as pessoas estavam conversando, o que é que elas estavam atentas, se elas estavam preocupadas em olhar e conversar com as pessoas para conhecer a empresa. Então tudo isso já contava para quando elas chegassem e passassem pelo processo. Ou seja, tempo de espera é um tempo de amadurecimento, é um tempo de preparo. Meus irmãos, a colheita só vem depois de maturar internamente dentro de nós. Ela amadurece primeiro no nosso interior e depois ela vem a se tornar visível. Depois ela vem a ser externada, ela vem a aparecer. O problema é que muitos não esperam e não perseveram no processo. E assim terminam
perdendo a colheita, porque elas desistem, muitas vezes, bem perto do tempo certo de colher, porque não aguentaram esperar mais. E sobre isso o apóstolo Paulo ele diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Ou seja, no tempo certo a gente vai colher, se daqui para lá a gente não desistir, a gente não paralisar. Paulo não escreve aos Gálatas aqui para animar pessoas desinteressadas, não, mas para fortalecer as pessoas que estão cansadas. O cansaço espiritual, meus irmãos, ele não nasce da falta de fé, mas do peso, muitas vezes, de esperar. Ele surge quando obedecemos, plantamos, permanecemos, mas ainda não vemos o resultado. Quando a gente vai vivenciando o processo e o resultado não vem, vamos nos cansando espiritualmente. E é nesse ponto que tem muitos que abandonam o campo antes da colheita chegar. As Escrituras, ela deixa claro que Deus, ele trabalha nos processos. Deus, ele trabalha para o processo. O reino de Deus cresce como uma semente que é lançada na terra, que depois vem a germinar no oculto, antes de aparecer. É um processo, meus irmãos, e não tem como a gente atropelar esse processo. A espera não é um intervalo vazio, é uma oficina de Deus nos ensinando e nos preparando. Enquanto nós aguardamos a colheita, o Senhor trabalha em nós aquilo que o fruto exigirá quando chegar. Nós pedimos às vezes as coisas a Deus, mas Deus é tão gracioso que quando Ele nos dá muito além do que pedimos. Mas para isso, nós precisamos estar preparados, porque como Deus vai derramar na nossa vida algo que nós não conseguimos suportar. Se tem coisas pequenas que Ele nos dá e a gente não consegue cuidar, como é que Ele vai nos entregar a fartura se a gente não consegue cuidar do mínimo? Tiago diz que a perseverança deve ter ação completa. Olha aqui no texto, no capítulo 1. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Isso mostra que tem coisas que só amadurecem no tempo de espera. É no tempo de espera que você aprende a ser humilde. É no tempo de espera que você aprende a ser dependente do Senhor. É no tempo de espera que você mostra se a sua fidelidade está nele. É no tempo de espera que você se torna cada dia mais confiável no Senhor. E isso, meus irmãos, não se desenvolve de forma apressada. Deus, ele não só está interessado em nos entregar promessas, mas em formar pessoas que estão capazes de sustentá-las sem perder o coração. O problema é que muitas vezes a gente tem o hábito de interpretar o silêncio de Deus como algo que é um atraso de Deus, ou como se Deus estivesse indiferente de nós. O silêncio de Deus, porque Deus ele deve estar ocupado, está fazendo tanta coisa aí que dá atrasado. Não, Deus, eu acho que Deus tem tanta coisa aí que Deus não se importa comigo. Muitas vezes a gente termina falando isso, não é verdade? A gente termina vivenciando isso, interpretando dessa situação. Nós estamos vivendo, meus irmãos, o tempo do fast food. O tempo do pensou, pediu, chegou. Sabe, eu quero uma pizza, eu acho que eu quero uma pizza. Pizza é bom, liga para a pizzaria, chegou a pizza, vamos comer pizza, oba, alegria. Só que tem muita gente que está querendo viver o fast food com o Senhor, querendo fazer a mesma coisa com Deus. Só que Deus, meus irmãos, Deus não é marionete para ser controlado por nós. Deus, ele não é um atendente do fast food para atender a nossa pedido de forma rápida, do jeito que nós queremos e entregar o nosso pedido assim, ó. Não, Deus não é assim. A Bíblia mostra que o silêncio divino é frequentemente um tempo de preparação profunda. Por isso nós precisamos sim esperar no Senhor, aprendendo as suas lições nesse tempo de espera. A semente, ela não está morta só porque ela não aparece. Ela está crescendo. Onde os olhos muitas vezes não conseguem enxergar, não conseguem alcançar.
E o crescimento invisível, ele vai aparecer. E no tempo certo vai mostrar frutos que são visíveis. O tempo da espera, ele termina revelando motivações também. Ele expõe se estamos servindo a Deus por quem Ele é ou se apenas pelo que Ele pode nos dar em troca. Quando a resposta demora, o coração começa a ser confrontado. Quando a resposta do Senhor demora, nós começamos a entrar em conflito. Será? 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 Estamos fazendo pelo Senhor? Será que vamos cair fora porque Deus não está nos dando atenção? Permanecer nesse tempo vai exigir de mim e de você uma fé madura, uma fé que não negocia princípios, uma fé que não abandona a obediência para aliviar a sensação de ansiedade. Joga essa ansiedade longe e creia e confie e espere o tempo do Senhor. A maturidade espiritual não é medida pela rapidez da colheita, mas pela fidelidade durante a espera. Quem amadurece, aprende a continuar fazendo o bem, mesmo sem aplausos, mesmo sem garantia, mesmo sem sinais imediatos. Aprende a obedecer a Deus, porque Deus ele é digno, não porque a resposta chegou. Paulo, ele diz que tem um tempo certo. A colheita não é aleatória, ela é determinada por Deus e vai acontecer em um tempo certo. E o chamado aqui não é para acelerar o tempo, mas para não desistir antes dele. Quem permanece, amadurece. Quem amadurece no tempo certo, colhe. Lembra? Eu falei há pouco tempo. E por fim, eu quero colher as promessas de Deus. Eu entendo que, por último lugar, Deus recompensa os que permanecem firmes até o fim. Aquele que permanece até o fim será recompensado pelo Senhor. Nós somos chamados a perseverar pela fé no Senhor. E isso fará com que nós, sim, geremos muitos frutos, desfrutando assim das recompensas de um pai que é amoroso, um pai que é generoso, um pai que é o nosso Deus. Mesmo que não estejamos vendo o resultado, eu e você precisamos aprender a perseverar, a esperar pelo Senhor. Entenda que a fé, alinhada com a paciência, irá nos fazer alcançar a herança das promessas de Deus. Olha o que o autor de Hebreus ele disse: de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Existe uma herança para todos nós que estaremos firmes com o Senhor. Todos nós teremos a plenitude do Senhor, viver a vida eterna com Deus. Para isso nós precisamos entender que fé mais paciência é igual à herança das promessas de Deus, é igual a alcançarmos aquilo que Deus nos prometeu. E quando eu falo paciência aqui, é perseverar, é permanecer, é esperar. Deus, ele vincula a colheita à perseverança. Não porque perseverança compra a promessa, não, mas porque ela revela um coração que confia em Deus. Permanecer é uma declaração silenciosa de fé. Deus é fiel, mesmo quando ainda não vejo. Mesmo se eu ainda não vejo algo acontecer, Deus é fiel. E isso me lembra até um louvor, e hoje eu vou arriscar. Eita, diz aí, acompanhe comigo. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para. Meu Deus não para. Por quê? Ele é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem nosso Deus é, meus irmãos. A Bíblia ela nunca prometeu um caminho sem desgaste, mas ela promete que Ele estará conosco, trabalhando e que recompensa os fiéis que permanecem até o fim. Jesus disse que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Isso não fala de perfeição, mas de constância. Não é ausência de queda, mas é recusa em desistir. Olha, não importa quantas vezes
você venha a cair, mas sim quantas vezes você está disposto ou disposta a buscar o Senhor para se reerguer e continuar na caminhada. A perseverança é a marca dos que realmente crerão. A perseverança é a marca dos que realmente crerão. Deus recompensa não apenas o resultado, mas a fidelidade no processo. Muitas vezes a maior colheita não é a externa, é a interna, é aquilo que Deus já fez na nossa vida. Durante o caminho, Deus vai formando o caráter, Deus vai aprofundando a fé, Deus vai alinhando o coração. Tem muita gente que olha, como Marcília costuma dizer, meu Deus, o que nós pedimos, oramos para que Deus alcançasse a vida de Wilton. Mas hoje eu não imaginava que ele fosse pastor, e muita gente vai dizer assim, poxa, o fruto alcançado foi o pastoreio, que glória a Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa a você, a coisa mais preciosa que Deus fez na minha vida, ninguém consegue enxergar, é aquilo que Ele fez aqui dentro de mim. Restaurou o meu caráter, renovou a minha fé, transformou a minha vida, e isso foi lá dentro, no meu interior. Depois é que vem a parte que todos veem, mas o mais importante é o que Ele faz dentro de nós. Quando a colheita chega, ela encontra um coração preparado, não soberbo, não ansioso, não independente, mas um coração preparado para os frutos. O salmista, ele diz, os que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. Aquele que sai chorando enquanto lança as sementes, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Isso significa que Deus, ele não desperdiça dor, ele não ignora lágrimas, ele não esquece das sementes que foram plantadas em obediências, em dia de choro e desespero de vocês. Nenhuma oração fiel, nenhum ato de amor, nenhuma renúncia feita por fidelidade passa desapercebida diante do Senhor. A recompensa de Deus pode vir de formas inesperadas. Às vezes, não é exatamente aquilo que nós imaginávamos, mas é sempre aquilo que glorifica a Ele e que nos transforma. Deus, ele recompensa os que permanecem, porque a permanência honra o seu caráter. E ela declara que Ele é digno de toda confiança até o fim. Portanto, permanecer firme, meus irmãos, é um ato diário. É decidir confiar de novo. É levantar e continuar plantando. É resistir à tentação de abandonar o campo por causa do cansaço. Deus, ele promete, haverá colheita no tempo certo, para a glória dele e para o bem do seu povo. Portanto, meus irmãos, se eu quero colher as promessas de Deus, eu entendo que a fé vê colheita mesmo quando o campo parece vazio. Eu entendo que o tempo de espera é o tempo de amadurecimento. Eu entendo que Deus recompensa os que permanecem firmes até o fim. Eu quero encerrar trazendo uma frase que o pastor Carlito ele costuma dizer. Ele diz assim, olha, você sempre colhe da mesma espécie do que você planta. Ninguém vai colher morango se plantar abacaxi. Ninguém vai colher maravilha se estiver plantando coisas ruins. Você vai colher da espécie que você plantar, mas também você vai colher do tamanho da colheita, ou seja, da proporção da sua semeadura. Quanto mais você semear, mais você colherá. É tempo de rever o que ou em que você tem semeado, pois esse é o ano da frutificação, e eu creio na nossa colheita. Eu creio que esse é um ano onde nós vamos colher muitos frutos. Eu creio que Deus vai trazer colheitas a 30 por 1, a 50 por 1, a 100 por 1. No tempo certo, no que é o tempo do Senhor, a nossa semeadura vai trazer muitos frutos, e frutos que permanecem. O tempo de frutificar culmina em colheita espiritual. Ou seja, famílias restauradas, vidas transformadas,
ministérios amadurecidos. Nada do que foi plantado em fé foi ou será em vão. O Senhor está alinhando a sua visão, meus irmãos, a sua família, essa igreja, para o novo tempo. Creia, uma nova estação está chegando na sua vida. Um tempo de alegria santa, de frutos maduros que permanecem, de testemunhos vivos da glória, da presença de Deus. O que foi plantado com lágrimas será colhido com alegria. O tempo do deserto não é o fim da sua história. Não queira colocar um ponto onde Deus ainda só colocou uma vírgula na sua história. O Senhor nos chama a continuar cultivando o campo, porque a colheita das promessas está preparada. O tempo do deserto, ele acabou. Eis que as comportas do céu irão se abrir sobre a nossa família, sobre a sua vida, sobre essa igreja, sobre a nossa Camará, sobre a cidade de Camaragibe. Eu creio, o Senhor nos chama sim para cultivar os campos, para colher com alegria. Ainda há promessas para conquistar, ainda há vidas para serem restauradas, ainda há frutos a serem nascidos. Receba essa promessa do Senhor que está em Abacuque 2:3. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Esse é o ano da frutificação e nós não vamos parar até ver o reino florescer. Pois o nosso Deus é um Deus de promessa, é um Deus de milagre, é o Deus do impossível, é o Deus que tudo pode. Esse é o nosso Deus. Creia, viva essa verdade. Seja um semeador da palavra. Permaneça firme no Senhor. Cuide dos campos. Busque estar enraizado na presença do Senhor. Deixa Deus fluir na tua vida, te prepara para que no tempo certo você possa gerar muitos frutos, mas não qualquer frutos, frutos que permaneçam e que no tempo certo nós possamos colher essas promessas do Senhor. Baixe suas cabeças, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por a tua palavra, obrigado pela tua presença, obrigado porque tu és um Deus fiel, Senhor. A tua palavra, ela é inerrante. Oh Pai, tu és fiel, tu nos cuida, tu nos protege, tu nos provê, Senhor. Ajuda-nos a permanecer firmes, Senhor. Ajuda-nos a cada dia mais nos fortalecer no secreto da tua presença, aí na profundidade da tua presença, Senhor, para nos nutrirmos, nos fortalecermos, para crescermos saudáveis, para que possamos suportar a colheita para a qual tu estás a trazer sobre as nossas vidas. Vem, Pai, somos teus filhos, somos a tua família, nós queremos sim frutificar, gerar frutos e avançar, não por nós, mas para que possamos honrar e glorificar o teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Pessoal, que nesse louvor você possa declarar que Deus é um Deus fiel, de promessa, e que é o nosso Deus. Fique de pé, vamos